chefe de divisão de serviços de assessoria do BID Invest, senhora Milagros Rivas. Sejam todos muito bem-vindos. Eu passo então a condução à senhora Milagros Rivas. Buenas tardes y bienvenidos al panel. Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao painel de sustentabilidade, o motor para investimentos em PPTs. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês e também aqueles que estão na sala e daqueles que estão conectados conosco virtualmente através da internet. A pandemia de Covid-19 gerou uma crise econômica de enormes proporções na América Latina e no Caribe. Segundo as últimas previsões, prevê-se que no ano de 2020 o produto interno bruto da região caiu bastante. E essa queda do PIB vai afetar provavelmente e muito provavelmente as classes menos favorecidas. Todos já sabemos qual é o papel importante que a infraestrutura tem para o desenvolvimento econômico da região e também o componente cíclico que isso pode ter. Os investimentos em infraestrutura e o emprego, gera emprego, abre mais territórios e atrai investimentos tanto nacionais quanto estrangeiros. Deixe-me compartilhar com vocês alguns dados. Os estudos do BID mostram que para cada dólar investido em infraestrutura, o PIB aumenta em $1,5 num período de 5 anos. Outro dado muito revelador é que os estudos recentes mostram que um aumento de 5% na produtividade e na eficiência e na prestação dos serviços de infraestrutura levam a um aumento de 6% do PIB num período. E a criação de empregos é algo que todos conhecem. Para cada $1 milhão de investimentos em infraestrutura, criamos 36 mil postos de trabalho. Portanto, agora mais do que nunca, é necessário que possamos investir em infraestrutura. Agora, mobilizar recursos para a infraestrutura não basta. Devemos também realizar isso de uma forma eficiente e de uma maneira também sustentável. Não sei se sabem, mas é verdade que realmente me impactou é que cerca de 1/3 de todos os investimentos que são feitos em infraestrutura na região são perdidos por ineficiências. A nossa região, a América Latina e Caribe, poderiam chegar a um aumento anual de PIB se os projetos de infraestrutura fossem realizados de acordo com os padrões que existem através dos organismos multilaterais. Portanto, temos que investir em infraestrutura, mas não em qualquer infraestrutura. Tem que ser infraestruturas sustentáveis. Também conhecemos a grande pressão que todos os governos estão passando e a necessidade de atrair capital privado para podermos desenvolver infraestruturas. Agora mesmo, eu nem vou aqui explicar, nem preciso falar sobre a importância das associações público-privadas, porque passamos 2 dias falando sobre esse tema nesse fórum. Portanto, aqui eu gostaria de dar um passo mais adiante e tentar observar o que temos que fazer para desenvolvermos uma colaboração público-privada que contemple a criação e desenvolvimento de infraestruturas eficientes e sustentáveis. E para esse fim, precisamos fazer muitas modificações. Temos que modificar os marcos regulatórios existentes para que possamos ir adiante. Também temos que observar os projetos dessas estruturas para que, desde o início, possamos incorporar critérios de sustentabilidade, incorporar critérios de mudança climática, medidas de mitigação, medidas de adaptação, medidas de integração de comunidades, medidas de integração daqueles que são menos favorecidos. Também seria importante desenvolver mecanismos de financiamento privado que atraia investimentos interessados nesses temas, como podem ser temas como bônus verdes, etc. E, finalmente, temos que estar todos de acordo e termos critérios homogêneos para definir o que é uma infraestrutura sustentável. Por tudo isso eu gostaria de comentar com vocês durante este painel. E, para isso, nós organizamos um painel com representantes tanto de governos, como também representantes da comunidade de investidores e desenvolvedores. Temos um painel muito de luxo que eu gostaria de apresentar cada um. Temos a Maria Kolodenko, que é secretária de Assuntos Econômicos do Ministério da Economia da Argentina. Seja bem-vinda, Maia. Também temos a presença do Christian de Segris, diretor de financiamento sustentável do HSBC. Seja bem-vindo. Obrigado. E, finalmente, Dalvi Espinosa, que é o Senior Principal
de uma empresa de consultoria. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Obrigado. E agora passamos diretamente à primeira pergunta, a Maia. Maia, eu gostaria de perguntar para você, o seu trabalho no mercado, no Ministério de Finanças, no painel de infraestrutura da Argentina, é muito importante para não apenas conhecer os riscos os desafios do governo, mas também entender como é que os outros países estão abordando o desenvolvimento dessas associações público-privadas. Neste contexto, qual é a sua posição com relação a essas infraestruturas sustentáveis como uma solução para o desenvolvimento dessas infraestruturas mais eficientes que incluem critérios de sustentabilidade? Antes de mais nada, muito obrigada e boa tarde a todos. Muito obrigado por compartilhar este painel com vocês. Muito obrigado ao Banco Interamericano de Desenvolvimento pelo convite e agradeço também aos meus colegas panelistas. Todos já conhecemos todas as mudanças que foram trazidas pela Covid-19 e, recentemente, nós temos que começar a construir uma infraestrutura sustentável para o desenvolvimento de nossos países. Portanto, temos um papel-chave para a recuperação econômica e também para a recuperação do aspecto social. E temos que também incorporar as mudanças climáticas e os efeitos da pandemia. Todos esses temas são muito importantes. E é crucial e urgente que discutamos a importância do desenvolvimento de uma infraestrutura de qualidade para fomentar a recuperação econômica e para que tenhamos uma economia resiliente, sustentável e equilibrada. E continuamos sempre implementando ações para catalisar e canalizar investimentos públicos e colocá-los em projetos de infraestrutura. Agora, eu gostaria de contar alguns dos exemplos que temos aqui, o que estamos discutindo atualmente com relação a esse ponto. Na verdade, é um tema muito importante, porque temos muitos desafios a enfrentar a nível nacional e temos aqui um grande gap de infraestrutura, principalmente na questão de financiamento. E isso tem reflexos, de uma forma geral, no nosso país. E temos que também alguns projetos de qualidade, como já foi comentado no início dessas apresentações. Temos muitos desafios que temos que abordar especificamente sobre a preparação dos projetos. Estamos trabalhando em alguns princípios para que os governos tenham mecanismos para tomar melhores decisões e que possam trabalhar no desenvolvimento de uma infraestrutura de qualidade. A presença da Argentina em alguns fóruns nos fez criar um fórum de infraestrutura que inclui Brasil, Austrália. O Brasil também tem muito a contribuir a este tema. Portanto, estamos trabalhando juntamente com o Brasil, a Argentina, em diversas iniciativas que são importantes para trazer à baila os desafios que são muito específicos para os países. Temos um fórum que leva em conta os desafios que os países enfrentam para o seu desenvolvimento. É claro que esse é um tempo que surgiu depois da Covid e por causa da pandemia, nós tivemos que desviar o foco para outros temas mais urgentes para a região. Então, agora chegou o momento de retomarmos a nossa agenda e temos que retomar os investimentos em infraestrutura de qualidade através das PPPs, que são fundamentais para a recuperação econômica pós-Covid. Com relação às PPPs, nós acreditamos que existem riscos e desafios e temos que administrá-los de maneira eficiente para garantir o sucesso dessas PPPs. E isso me traz a uma reflexão central, que é o papel central do Banco de Desenvolvimento. O Banco de Desenvolvimento desempenha um papel importante quando se trata de desenvolver infraestrutura e alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável. Mas, ao mesmo tempo, como muitos já mencionaram aqui, existem muitas pressões fiscais e outras pressões que foram impostas pela pandemia com relação à capacidade fiscal dos países. Portanto, o papel do setor privado torna-se importante. Há uma interação muito importante e acreditamos que os bancos de fomento e os bancos regionais de desenvolvimento
são importantes para oferecer financiamento, garantias, assistência técnica, treinamento. Portanto, eles desempenham um papel fundamental para nos ajudar a resolver vários aspectos desse tema, ajudando a traçar os marcos regulatórios e também outros aspectos que nos levam ao desenvolvimento de infraestrutura, que nos levará à recuperação de infraestrutura, a recuperação e o desenvolvimento da nossa sociedade. Obrigado. Milagro, você está on mute. Muito obrigado, Maia. Eu gostaria agora de refletir sobre um dos pontos que foi mencionado, que é a necessidade de termos projetos de qualidade e dedicar grandes esforços para a preparação dos projetos. Mas eu gostaria agora de passar essa pergunta ao Christian, como representante da comunidade de investidores. Christian, você já liderou o Fast Intra-Labor. Eu gostaria que você nos desse um pouco mais de detalhes sobre isso, que é algo que permite avaliar quando uma infraestrutura é sustentável e quando ela não é sustentável. E vemos que isso poderá catalisar grande parte dos investimentos privados que podem se interessar nesse tipo de infraestrutura. Eu gostaria que você nos explicasse um pouco mais sobre o que isso significa e como esse plano pode contribuir para o desenvolvimento das PPPs em estruturas sustentáveis. E se você poderia nos dar alguns exemplos, no caso do Brasil, é o país que percorreu essa jornada, como isso pode se aplicar a este contexto? Muito obrigado. Vou falar inglês porque para mim é mais fácil me comunicar neste idioma. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado ao BID. E não vou repetir o que você falou no início, bastante bem, na verdade, Maia, com relação à importância da infraestrutura sustentável. Vivemos também na intersecção e os compromissos importantes para as próximas décadas, que é a de construir melhor no pós-Covid e viver uma boa transição para o chamado Net Zero. E isso está claro. No entanto, temos uma série de questões importantes a enfrentar. Um dos pontos que você já comentou, né, que não haverá projetos bancáveis suficientes, especialmente nos países em desenvolvimento. Em segundo lugar, a maior parte dos contratos de infraestrutura, eles são o que a gente chama de carbon heavy, ou seja, consumem bastante carbono e comprometem todos os acordos. Cerca de 70% das emissões de gás de efeito estufa vem da construção e operação e manutenção de todos esses processos de infraestrutura de todo o mundo. 70% é o tanto das emissões de gás de efeito estufa. O terceiro elemento, pela falta de bancabilidade e o teor de carbono dos projetos, é que esses investimentos, os investidores querem sim ter esquemas, investir em compensação, pensando em retornos estáveis de longo prazo, mas é realmente difícil para uma parte dos investidores institucionais verificar quais ativos realmente geram condições sustentáveis, além de poder gerar lucro. E são essas as questões, especialmente o último ponto que a gente tentou resolver com o nosso Fast Infra, que é um esquema financeiro para acelerar a transição sustentável em termos de infraestrutura para as parcerias público-privadas, iniciativas de colaboração. E foi uma plataforma que criamos junto com o IFC para criar essa facilidade de investimento global, CPI, entre outras, mais ou menos 100 instituições em setores-chave que, de alguma maneira, trabalham com a infraestrutura de, por exemplo, instituições financeiras e outros, bancos de desenvolvimento, investidores institucionais, ONGs e a sociedade civil. O objetivo do FAST é propor soluções práticas inclusivas para estabelecer, então, a infraestrutura como uma classe de ativos e que seja sustentável ao longo do ciclo de vida do projeto. E uma parte da solução com a qual a gente trabalhou, uma delas é o que a gente chama de label. O label é algo que não havia
antes, há diversas definições que o BID, por exemplo, já trabalhou bastante na definição dessas infraestruturas, mas no label, assim como tem um label de Green Bond ou certificação verde, era algo que permitisse estabelecer as características da sustentabilidade dos ativos. Isso foi o que fizemos ao longo do ano. E trabalhamos então com os diversos esquemas que existem e tivemos o primeiro label que foi lançado em Glasgow no mês de novembro, que foi realizado por coalizões de investidores, patrocinadores, com alianças financeiras para a promoção do Net Zero, iniciativa de mercados com diversas alianças de investidores, com 130 trilhões de dólares de compensação e coalizão de cidades e regiões. Portanto, o label foi lançado e estamos felizes em dizer que o primeiro projeto que está sendo considerado está no Brasil. É um projeto de iluminação pública com uma PPP com a Caixa AFC, a nossa facilidade do Banco Mundial. É um projeto que tem como objetivo modernizar a tecnologia de iluminação pública em 10 cidades do Brasil. É algo que devemos criar escala e ajudar a reduzir as emissões de gás carbônico, de CO2, toneladas, na verdade, por ano, com impacto bastante significativo nas emissões de CO2 e um exemplo de parceria público-privada, então, que pode ser utilizado dentro do nosso esquema do label. E qual era mesmo? Essa foi a segunda pergunta. Muitíssimo obrigada, Christian. Gostaria agora de passar a palavra a Davi para ele nos oferecer a perspectiva dos que estão em desenvolvimento. O segundo conceito que o Christian explicou sobre a infraestrutura sustentável e cada vez mais afetada pelos governos e também pelos desenvolvedores, é verdade que se escutam muitos comentários, há muitas objeções também, pode-se dizer que isso pode atrasar a execução e atrasar também a implementação e isso complicaria tudo. Você poderia falar como que você vê isso do ponto de vista dos desenvolvedores e quais são os 3 principais desafios que existem hoje em dia para realizar esses projetos hoje em dia? Muito obrigado, Milagros, pelo convite. É muito bom participar desta sessão. Com relação à sua pergunta, você falou, acho que a questão dos obstáculos ela está relacionada. Primeiro, existe uma tendência do ser humano a pensar sempre em curto prazo. O segundo ponto são também a tradição financeira, que acaba gerando limitações. E isso também, pensar no valor do dinheiro em si, e acaba criando uma distorção que valoriza os fluxos de curto prazo. E o terceiro elemento é o uso desses exemplos daquilo que acaba levando a uma confirmação dessas tendências. E essa é a minha opinião pessoal sobre os obstáculos que surgem. E eu estou de acordo com o seu comentário que o principal desafio é a percepção de que a infraestrutura sustentável ela precisa ser incrementada e as características sustentáveis e resilientes não se fala delas, não se trabalha com elas da maneira correta. Isso acaba dificultando a quantificação dos benefícios sociais quando se trata de investir em estrutura sustentável, ou seja, tem a questão dos custos, mas muitas vezes não falamos dos benefícios também monetários quando reduzimos os riscos da infraestrutura. Existem métodos alternativos que podem resolver esses problemas. Por exemplo, eu trabalho para uma consultoria que desenvolve, então, uma metodologia que
trabalha com o que a gente chama de valores acoplados. E o que ela faz? Separa o risco do valor do dinheiro e, independente da origem, se considera tudo como o custo do projeto. Cada risco ele é tratado como um dos itens. Então, são todos os custos do investimento. E da mesma maneira, quando lidamos com o risco na nossa vida diária, também começamos a pensar em cada um dos riscos como custos. E não ficam separados como riscos especificamente. E com relação à sua pergunta, se estamos mudando a percepção do futuro, do que é o público, do que é o privado e o que é uma estrutura sustentável, de modo geral, eu diria, independente de estar no setor público ou privado, as pessoas têm boas intenções e têm que trabalhar com as estruturas que são necessárias. Para mim, um exemplo claro é um investimento com mais de 120 milhões de entidades públicas e privadas com ou sem fins de lucro e estão colaborando para essa ferramenta, pensando no efeito da mudança climática. E a Convenção reconhece que há uma limitação das ferramentas existentes que são incapazes de incorporar esses riscos físicos numa avaliação financeira. E o que foi desenvolvido? Existe bastante potencial, porque isso foi considerado de maneira explícita, ou seja, a redução dos custos e riscos, considerando as características de resiliência da infraestrutura. Ou seja, quando se quantificam o trabalho dos edifícios, quantificam os custos. Eu espero ter respondido a sua pergunta. Sim, muito obrigada, Davi. Fico contente que tenha havido essa mudança, como você disse. Temos que estabelecer uma mudança de paradigma, como se avaliam essas coisas em relação a riscos e custos financeiros. A mesma pergunta agora gostaria de passá-la ao Cristian. A comunidade de investidores tem cada vez mais apetite por esse tipo de investimento e não sustentáveis não apenas do ponto de vista climático e também do ponto de vista social. Poderia nos contar um pouco como que a comunidade de investidores pensa sobre isso e como que houve a evolução em todas as estruturas de investimento em sustentabilidade? Muito obrigado, Milagros. Eu acho que todas essas questões foram realmente incorporadas nas políticas e diretrizes de investimento, não apenas na comunidade de investidores, mas também pelos bancos. Em Glasgow, por exemplo, a gente vê uma mobilização na área das finanças que é inédita. E a gente vê, por exemplo, os G-Funds que estão com o compromisso do Net Zero em 2050, uma série de instituições em todo o mundo, 130 aproximadamente milhões de dólares de ativos, e todas estão integradas, sempre com os objetivos de sustentabilidade, de alguma maneira relacionados também com questões sociais e outras questões e outros fatores. Vou dar um exemplo desse apetite para o investimento sustentável na infraestrutura especificamente. A gente fizemos uma pesquisa da atitude do investidor com relação ao investimento sustentável e havia 1.000 instituições de investimento em todo o mundo e lhes perguntamos se queriam ou estavam interessados em investir em infraestrutura sustentável. E a resposta foi bastante interessante, cerca de 25% realmente investem na infraestrutura sustentável, mas além disso, 50% estão interessados e planejam fazer esse investimento em estrutura sustentável nos próximos anos. Mas quando lhes perguntamos o que os está segurando, eles não sabem quais são os critérios de sustentabilidade desses ativos. A gente lhes pergunta se eles se sentem confortáveis com esses fatores de sustentabilidade desses ativos e apenas 8% disse que está sim confortável com isso. Precisam de algum tipo de metodologia nova que
poderia, então, ajudá-los para lhes dar muito mais segurança com relação ao investimento que possam fazer na infraestrutura sustentável. Esse é um dos motivos pelos quais houve o estabelecimento desse label que criamos, porque tem 4 dimensões, não apenas a parte ambiental, também a social, ESG de modo geral, e também trabalhar bastante com o CCRI, como você disse, e o label também se refere ao trabalho do CCRI com relação aos critérios da resiliência climática, e é esse o primeiro label de critérios múltiplos que foi lançado. Isso facilita as decisões de investimento pelo setor privado e facilita também os processos de due diligence. E acredito que, Milagros, você falou no início do custo da ineficiência do desenvolvimento público, do setor público. Acho que isso facilita bastante esse desenvolvimento de todos os projetos. E com relação a patrocinadores, e o desenho dos projetos agora deve levar em conta a sustentabilidade. Esse é um critério da sustentabilidade dos ativos, porque eles serão então mais bancáveis, porque vão encontrar um mercado, vai ser mais fácil encontrar projetos de qualidade para financiar. É um passo importante, portanto, na capitalização do investimento privado para a sustentabilidade. Muito obrigada, Christian. Isso me ajuda bastante a agora fazer uma pergunta que eu gostaria de fazer. Falamos de modo geral da infraestrutura sustentável, necessidade de avaliar riscos e ver que estruturas sustentáveis, como que isso pode ser tratado de forma mais geral. Gostaria de falar um pouco mais agora das parcerias público-privadas. Essas parcerias são um dos melhores mecanismos para distinguir ou diferenciar riscos entre a parte pública e a privada. Gostaria de saber um pouco, você que tem tanta experiência nesse trabalho com desenvolvedores, quais são as vantagens do uso das PPPs para desenvolver esse tipo de infraestrutura e, de modo geral, o que você pediria para os governos, o que poderia ser implementado para agilizar esse processo? Depois que Davi falar, vamos perguntar a você também, Maia, como que foi a implantação dessas medidas. Muito obrigada pela pergunta. Bom, em teoria, você tem razão. As PPPs deveriam ser o melhor mecanismo para mitigar os riscos, né? Principalmente porque são as partes mais capacitadas a gerenciar esses riscos, né? Como os riscos não são muito explícitos, na minha opinião, é quase impossível lidar com eles de uma maneira equitativa. Eles existem, estão ali, mas é difícil lidar com eles de maneira equitativa. Além daqueles riscos financeiros tradicionais, né, muitos riscos, às vezes, envolvem vários parâmetros. Portanto, dessa maneira, eu não acho que é possível dizer que cada parte deve assumir os riscos que lhe cabem. Acho que eles devem ser mutuamente assumidos. Nós temos que observar os riscos explícitos, como o custo do projeto, que devem ser compartilhados, e temos que tentar achar uma maneira de distribuir os riscos de maneira mais equitativa. Eu acho que o setor público sempre acha que ele precisa de infraestrutura e ele assume, às vezes, uma boa parte dos riscos, mas deveríamos tentar distribuí-los de uma forma mais equitativa. Eu acho que temos que incentivar outros modelos alternativos que nos permitam incorporar os riscos físicos e os financeiros como parte do custo do projeto. Então, para mim, talvez seja a única maneira que eu acho de comparar essas alternativas, avaliando quais são os benefícios de cada um desses modelos para tentar mitigar riscos de forma mais equitativa. Por outro lado, talvez seja algo diferente daquilo que estamos acostumados a fazer. O status quo sempre prevalece, né? Sempre é muito mais forte, porque a gente sempre tende a fazer aquilo que sempre fizemos. Mas é preciso levar em conta que esse exercício nos permite entender melhor os riscos do projeto. E
e quais são os seus efeitos, os efeitos desses riscos sobre a equação financeira. E assim poderemos dividir melhor os riscos entre as partes. Mas eu acredito que o Brasil está bem posicionado para fazer esse tipo de aplicação, porque está muito familiarizado com essas operações financeiras. Nos últimos anos, eu li várias publicações acadêmicas vindo desse setor na área de gás, área de minérios, de petróleo. E há mais de 30 anos, o Brasil vem escrevendo artigos muito interessantes sobre essas inovações financeiras, de forma que eu acho que esse pode ser um dos bons motores de inovação dentro desse marco das PPPs. E esperamos que a ferramenta que a gente vem desenvolvendo sirva de alguma maneira para nos ajudar. É isso que eu tinha a oferecer para vocês hoje. Muito obrigado, Davi. E agora, Maia, sem dúvida, toda essa parte de gestão de riscos é um tema que está presente em todos os governos. E é claro que você também já falou sobre isso no tema do G20. E eu gostaria que você nos falasse um pouquinho sobre o que os governos têm em mente para impulsionar, mesmo numa situação de Covid, essas associações público-privadas. Se voltarmos a 2 anos atrás, antes do surgimento da pandemia, tudo estava centrado na mudança climática, como é que podemos ter infraestruturas mais resilientes, etc. Depois veio a pandemia e as prioridades mudaram totalmente. Então, como é que essa mudança de prioridades, e especialmente o impulso para o desenvolvimento de infraestruturas vem sendo encarada pelos diferentes governos? Será que você poderia falar um pouco sobre os diferentes modelos que você já viu na sua experiência, tanto no G20, tanto quanto no Ministério da Economia da Argentina? Bom, como você mesmo disse, as discussões mudaram bastante. Anteriormente, tínhamos outras prioridades, mas claramente, nós reconhecemos, tanto a nível local quanto nacional e regional, a importância do desenvolvimento de uma infraestrutura sustentável e a importância de mais investimentos em infraestruturas para ajudarmos na recuperação dos países e promover o desenvolvimento sustentável dos nossos países. Já vimos isso através de várias iniciativas trazidas pelo G20 e vários anúncios que foram feitos para ajudar a recuperar os países através de estímulos de diversas maneiras. Há uma agenda que menciona vários pontos e que equivale, na verdade, 3% do PIB. Nos países do G20, eles manteram o seu compromisso de conceder incentivo fiscal. E dentre desses estímulos está o investimento em infraestrutura, e esse investimento trata de investimento em infraestrutura social, comunicações. Mais de 50% dos investimentos dos governos foram modificados durante a pandemia, e esses investimentos são muito importantes para a recuperação dos países. Dentro da discussão do fórum, também há diversas opiniões sobre que tipo de infraestrutura estamos falando e que tipo de infraestrutura de qualidade queremos. É preciso que a gente desenvolva certos princípios para que, assim, possamos ir adiante e também ter como ponto de partida o desenvolvimento econômico dos países e o financiamento desse desenvolvimento, oferecendo financiamento acessível para os países a taxas convenientes, o que também é muito importante para o desenvolvimento da região, para tentar fechar a lacuna da desigualdade, principalmente no interior dos países e entre países. E, claramente, durante a pandemia, a situação se agravou e ficou mais clara. A infraestrutura social, portanto, é um ponto central, principalmente nos nossos países. E nós, assim como em outros países da região, também queremos uma infraestrutura com qualidade.
Estamos tendo várias discussões para que levemos esses pontos em conta. E é importante também trabalhar em temas centrais. Trabalhamos em muitos temas que eu ouço recentemente e que já foram comentados por outros colegas, que envolvem vários grupos de trabalho na área de finança sustentável e como é possível incluir o setor privado para que possamos alcançar as metas de desenvolvimento sustentável, contribuindo para as diversas agendas dos países, promovendo uma interação entre o setor público e o setor privado. Assim, acreditamos que essas estruturas de desenvolvimento são muito importantes, trazendo mais resiliência econômica e a recuperação pós-Covid, para podermos diminuir as desigualdades e continuarmos a nos desenvolver. A infraestrutura social e inclusão, em todos os seus aspectos, é muito importante. Um desenvolvimento, ou seja, queremos aproveitar essa oportunidade. Essa é uma medida que nos permite enfrentar essa crise e também temos a oportunidade de incluir o desenvolvimento social e infraestrutura na nossa agenda, mas uma infraestrutura de qualidade. Maia, muito obrigada. Na verdade, tivemos uma discussão muito interessante. Não temos mais muito tempo, mas tiramos conclusões muito importantes. Eu acho que a primeira conclusão é que esse desenvolvimento em infraestrutura sustentável é uma das prioridades do G20, não apenas na incorporação do tema de mudança climática, mas, como eu disse a Maia, a necessidade de incorporar o setor privado com especial ênfase no desenvolvimento de infraestruturas sociais. O Christian deixou muito claro que há apetite entre membros da comunidade de investidores para realmente enfrentarmos esses desafios e contribuirmos para a recuperação econômica mais inclusiva e também uma recuperação climática que seja mais eficiente. E também é um paradigma. Falamos que esse é um paradigma porque necessitamos uma melhor preparação de projetos, devem ser bancáveis, precisamos também ter critérios mais claros e importantes para definirmos o que é infraestrutura e o que não é infraestrutura e não confundir a comunidade de investidores que, de alguma forma, pretendem mobilizar recursos nessa direção. Temos que encarar isso de uma maneira diferenciada. Como é que vamos avaliar esses investimentos do ponto de vista dos investidores? Como vamos avaliar os riscos e os diferentes modelos financeiros? Como estamos chegando ao fim deste fórum, eu gostaria de deixar uma mensagem que nos parece mais importante do nosso ponto de vista para todos os agentes que temos nesse painel. Davi, agora começamos com você para suas palavras finais. Obrigada, Milagros. O que eu gostaria de deixar com esse grupo que está aqui presente é que todos os riscos têm um preço. E eu acho que temos que começar a mudar um pouco a nossa mentalidade, o nosso modo de pensar. Temos que começar a adotar um conceito de que o risco tem um custo e temos que colocá-la de uma forma explícita, porque essa é a única maneira de podermos tratar dos riscos e enfrentá-los. Ou, em outras palavras, temos que facilitar os nossos esforços e as iniciativas público-privadas para reconstruir uma infraestrutura com características novas. Temos que fazer uma mudança de paradigma em termos de avaliação dos investimentos. Era essa a mensagem que eu tenho para vocês. Maia, agora as suas considerações finais. Esse painel foi muito enriquecedor e me parece que mencionamos pontos muito importantes, trocamos experiências importantes envolvendo o setor público e privado. Eu acho que, em conjunto, eles poderão fomentar o desenvolvimento para que possamos continuar a desenvolver novas políticas e, como eu disse no final, é importante que possamos desenvolver infraestrutura de boa qualidade para fomentar a recuperação econômica de uma forma que ela seja resiliente e que dê não apenas uma resposta à crise, mas que seja duradoura e que faça parte da agenda permanente dos nossos países e seja um eixo central das políticas públicas. Christian? Enthusiastic because I believe, not only
Milagros, eu sou um entusiasta, porque eu acredito que essa é uma prioridade do G20 e tornou-se também uma prioridade do G7 e uma prioridade de diversas alianças e instituições financeiras, né, detentores de ativos, etc, etc. Portanto, hoje em dia, o foco é muito grande no mundo todo com relação à criação dessas parcerias público-privadas, que nos permitem mobilizar o setor financeiro em grande escala. Então, eu estou muito entusiasmado e eu acho que temos que pensar nisso de uma forma holística, né? Isso já foi dito em diversos painéis. Temos que olhar o lado, né, do abastecimento, o lado da demanda e ver quais são todos os projetos no pipeline. E temos esse facility de preparação de projetos, e assim como outros facilities. E temos que pensar também na escalabilidade, porque tudo tem a ver com escala. Quais são as soluções que nos permitem uma mobilização em escala e como isso pode ser aplicável para o resto do mundo. E esse é um desafio global. Creio que essas são algumas das questões e soluções que estamos propondo para tratar dessa questão de escalabilidade e da aplicação global dessas políticas. Muito obrigado a vocês três. Na verdade, para mim foi uma honra poder ter esse painel e essa discussão com todos vocês, pois foi uma sessão muito enriquecedora. Espero que todos aqueles que estão nos ouvindo tenham também se beneficiado dessa sessão e que juntos possamos encontrar soluções para essa escalabilidade que foi mencionada pelo Christian, que é a construção de um desenvolvimento de infraestruturas sustentáveis através das PPPs. Muito obrigado a todos.